constelação familiar ganhe espaço na programação do 730M, na voz de Sirlene Correia, no programa Amor que Cura, um bate-papo descontraído que pode ajudar você a desvendar e desatar nós em sua vida através de padrões de comportamentos que se repetem nas famílias ou grupos familiares ao longo de gerações. Amor que Cura, com Sirlene Correia, nesta segunda, às 2 da tarde, aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Olá, uma boa tarde para você, ouvinte da Rádio Cidade. Olá, uma boa tarde para você, ouvinte da Rádio Cidade de Jundiaí. Mais uma segunda-feira, dia 20 de janeiro, já se passaram 20 dias do começo do ano. Estamos aqui para falar com vocês hoje sobre empregabilidade sistêmica. O quanto nós estamos atraindo aquele emprego ideal. E hoje aqui ao meu lado a especialista, psicóloga, Neuza Rabelo. Boa tarde, Neuza. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, Sirlene. Bom, hoje nós vamos falar, Neuza, sobre a sua visão, né, como psicóloga das constelações familiares, e vamos também dizer para o ouvinte, né, como ele pode ter, agora, principalmente em 2020, sempre no começo do ano, surgem-se sempre novas oportunidades, né, a economia está mudando, as oportunidades estão aí crescendo, de como ele conseguir esse emprego, né, que muitas vezes o emprego do sonho ou o emprego necessário para aquele momento, de como na sua avaliação, né, como especialista em talentos, especialista em RH, né, como na visão de um profissional técnico, você pode trazer aí algumas dicas para quem hoje está procurando um emprego, né? Nós vamos falar isso no terceiro bloco, então se você está aí ligadinho, ouvindo a Rádio Cidade pela rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube, você nos acompanha aqui. E no terceiro bloco, né, nós vamos falar sobre as dicas que você vai dar, né? Okay. Sobre, inclusive, um evento que você está criando, né, para ajudar aí as pessoas a ter melhores oportunidades de emprego. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos perguntar a você a sua visão como psicóloga, né, das constelações familiares, de como você chegou a isso, o que mudou na sua vida, qual é a sua visão, porque depois nós vamos trazer isso na aplicação para quem busca, né, um emprego aí, de como ele consegue abrir esse campo de energia. Eu cheguei nas constelações, né, em uma situação bem desconfortável que eu havia passado, e eu queria entender o porquê, né? E aí eu cheguei até a Sirlene e nós fizemos a constelação. E aí, energeticamente, eu entendi que eu tinha que passar por algum momento, porque eu tinha também que trabalhar alguma coisa em mim, no meu comportamento. E tudo veio à tona, tudo ficou claro, e eu levei aquilo com leveza, entendi o que aconteceu na minha vida, o que eu tinha que aprender. E aí a constelação parte muito do princípio de tinha que ser da forma que tinha que ser, porque era a condição do momento. Então você entende o porquê e você sente um alívio nisso, né? E eu utilizo até hoje a constelação quando eu estou com alguma dúvida, algum impasse, em algumas situações assim, que eu estou realmente preocupada, que caminho tomar. As constelações, elas trazem uma clareza, uma visão muito clara de qual seria o melhor caminho energeticamente que fará bem a mim e as pessoas que estão envolvidas também. Então, é algo assim muito importante, muito bom, porque fala muito da energia, né? E nós somos energia, né? É verdade. Nós somos um campo vibracional, né? E como uma frequência, nós atraímos aquilo que nós estamos emitindo, né? Assim como uma frequência de rádio, só escuta um rádio quem está ligado na frequência, ou seja, a gente só atrai os ouvintes que estão conectados àquela frequência, assim como nós também somos um equipamento de frequência, né? Sim, se a gente sim. for olhar numa visão mais técnica, nós somos um equipamento de frequência, que nós
dependendo da frequência que nós estamos vibrando, nós atraímos situações favoráveis ou situações desafiadoras, né? Talvez a frequência que eu esteja é uma frequência que eu preciso aprender algo, né? Exatamente. E aí eu vou atrair situações para o meu aprendizado. Sim. E eu só mudo aquela frequência quando eu aprendo aquilo, né? Isso. E aí eu posso mudar aquela Exatamente. frequência. Por isso que às vezes se repetem, né? É aquela coisa que a gente às vezes fala, nossa, isso acontece comigo, isso de novo acontecendo comigo. Quer dizer, enquanto você não aprendeu por que aquilo está acontecendo com você, vai se repetir até que a lição seja aprendida, você ressignifique aquela situação e tome uma decisão de fazer diferente aquilo. Então é um eterno aprendizado, por isso que temos que ter uma sensibilidade muito grande para entender qual é a mensagem que está sendo passada. E através da constelação a gente tem uma clareza de qual é a mensagem. Porque muitas vezes a gente fica em conflito. Puxa, onde foi que eu errei? Que caminho que eu devo seguir agora? E aí gera até depressão. Às vezes as pessoas ficam com depressão, porque elas ficam no impasse, que elas não conseguem ver qual caminho tomar. E a constelação traz uma luz. É incrível que traz uma luz. E essa luz te traz conforto, te traz segurança, te traz direcionamento, e isso tranquiliza, mesmo você ainda no sofrimento, mas você entende que aquilo vai passar e você consegue visualizar uma luz, brincando até, né? Uma luz no fim do túnel. É verdade. Quantos de nós, né, não passamos por situações de que a gente precisa tomar decisão, né? Decisões são situações o tempo todo que a gente precisa, né? Tomar decisões da nossa vida, e muitas vezes são pequenas decisões que nos levam a grandes resultados. Sim. Ou Sim. a resultados bons ou ao fracasso. Sim, né? Talvez se naquele momento que eu precisava ir para o caminho A ou o caminho B, de repente eu escolhi o caminho B, mas o caminho A me traria mais leveza, né? E se eu escolhi o caminho B, foi aquilo que eu soube, aquilo que eu tinha naquele momento, e talvez esse caminho vai ser um caminho mais pesado, né? Eu vou aprender com mais dificuldade. Mas eu vou seguir, né? Se eu escolhi o A e o B. Agora, se eu tenho uma oportunidade de trazer para um campo de energia, né? Que pode me direcionar a qual caminho será mais leve, né? E aí, eu olhando aquilo, eu vou entender que aquele caminho pode ser mais leve, e aí eu tomo essa consciência e aplico aquilo que eu aprendi, porque é uma escolha, né? Muitas vezes a gente vê ali qual direcionamento que o campo de energia traz para aquela tomada de decisão, mas eu decido se eu vou agir daquela forma, né? É uma decisão. Sim. Ela só te mostra um caminho. Uhum. E aí quem precisa trilhar esse caminho é você. Então, muitas vezes ela vai trazer aquele caminho que seja um caminho necessário de um aprendizado. Você sabe que me veio até agora a recordação de uma colega que ela tomou uma decisão, não foi através da constelação, mas ela tomou uma decisão de um caminho, de montar um negócio em uma outra cidade. E aí ela foi, né, fez esse negócio, e ela percebeu que aquilo ali não era viável, que não foi viável financeiramente, estava desgastando, estava cansando ela. Ela esteve por 2 meses ali numa nova parceria, e ela entendeu que aquilo não era para ela, e voltou atrás, e chegou naquela parceria e falou que aquela parceria não era legal, tal. Aí ela veio me contar a história. Tal, aconteceu isso, contando como um pesar, né? E eu senti e entendi que aquilo ali para ela foi uma coisa extremamente importante, porque há muitos anos ela vivia numa indecisão de ter ou não sócio. E aí ela ia viver naquela indecisão de ter ou não um sócio, né? Achando que sempre, se ela tivesse um sócio, o negócio dela podia ser melhor. E naquele momento foi necessário ela viver essa experiência de ter um sócio e ter a certeza de que ela podia seguir o caminho dela sozinha. Pronto. Foi como se fosse uma aprovação, foi né? Um aprendizado na prática. Isso. E ali trouxe uma clareza tão grande para ela, que ela tem
todas as propriedades e a segurança de seguir o caminho dela sozinha e que ela não precisa de sócio. E foi importante que ela aprendeu isso em 2 meses, né? Olha lá, foi rápido. Foi rápido, porque tem gente que fica anos, né? Sofrendo, patinando. E ela, como já tem uma sensibilidade, ela já tem uma visão ampla, né? Ela entendeu que em 2 meses aquilo não era para ela, mas que foi um aprendizado. E que, a partir dali, ela voltou para o negócio dela e o negócio dela decolou, porque ela sentiu a segurança de que ela é 100% capaz de tomar as rédeas do negócio dela e guiar o negócio dela. Então, quando a gente olha aquilo que aparentemente nos é, ou aos outros, um fracasso, para nós, quando a gente olha aquilo como um grande aprendizado, nós nos tornamos muito mais fortes, né? Para ir para um próximo nível. E quando a gente fala isso, traz para o mundo corporativo, né? Para o mundo do que a gente vai falar hoje, Neuza, né? Como você é especialista em RH, quando a gente traz aquilo para o nosso oportunidade de emprego, a gente também pode trazer essa vivência para a nossa vida, né? Que de repente eu precisei passar por um emprego que naquele momento era aquilo que era necessário, que eu precisava aprender algo com aquilo, de repente não era aquilo que era o meu sonho, não era aquilo que eu desejava, mas era aquilo necessário para uma jornada de crescimento. Então eu tive desafios ali, que talvez naquele momento eu não soube lidar. E eu preciso, para passar para um próximo nível, fechar aquele ciclo com gratidão, reconhecer o aprendizado, para que eu possa participar de uma nova oportunidade, né? Hoje eu estava ouvindo aqui na Rádio Cidade pela manhã, teve uma entrevista com um especialista em contratação, né? E ele estava falando isso, que quando a gente entra numa empresa, a gente precisa se colocar numa posição, né, de aprendizado. E quando a gente sai daquela empresa, a gente também precisa sair com aquele sentimento de que a gente aprendeu muito e deixar as portas abertas. Né, Neuza? Você, como especialista, pode nos trazer aí uma maior reflexão sobre esse assunto de quando uma pessoa entra numa empresa e mesmo que aquele ciclo tenha sido pequeno, de como é a postura que ele deve fechar aquele ciclo, né? É importante que você deixe as portas abertas, porque a gente sempre fala que qual é o legado que você vai deixar, né? O legado, o que significa? Como eu quero ser lembrado por onde eu passei? E a gente nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então, as empresas, de repente você pode precisar até voltar, tem muitas empresas que têm essa política de recontratação. Eu, como especialista, atuo em várias empresas há bastante tempo, e tem muitas empresas que eu atendo que elas pegam novamente, né? Elas recontratam as pessoas novamente. Então, é importantíssimo você sempre deixar as portas abertas. E quando você é contratado, independente da experiência que você tenha, você precisa entrar, lógico, reconhecendo que aquele potencial você tem, que aquele conhecimento você tem, mas é importante que você entenda que ali você é um aprendiz. Porque vai ser uma nova organização, um novo clima organizacional, um novo ambiente, uma nova cultura. E é importante que você entenda que naquele momento você vai ser um aprendiz, até você entender de que forma você vai poder mostrar todo esse seu potencial. Então, isso aqui é importante, o momento da saída e o momento da chegada, para que a gente consiga escrever, né, desenhar o nosso legado durante a nossa trajetória profissional. E é interessante você dizer isso, que quando a gente aplica isso na visão sistêmica, né, na visão das constelações, nós trazemos aí três, né, que são as leis do amor, né, 3 posturas que a gente deve entrar nessa nova oportunidade. A primeira lei é a lei da ordem. Eu chegar, né, nessa recolocação, nessa empresa, entendendo que todos que estão lá antes, desde a faxineira até o presidente da empresa, eles vieram antes. Então, eles são maiores do que eu e eles têm muito mais conhecimento do que a mim, que vim depois.
Então, quando a gente olha na visão sistêmica, a primeira lei que a gente aplica é a lei da ordem, né? Como eu estou chegando nessa empresa? Será que eu estou chegando com a visão de querer mudar tudo? Quando eu chego com essa postura de que eu sou tão bom que eu quero mudar todo aquele sistema que já existe antes de mim chegar, eu já entro me sentindo grande. E de cara eu já crio um conflito entre as leis sistêmicas, que são três, né? Lei da ordem, lei do pertencimento e lei do equilíbrio. Conhecendo ou não, praticando ou não, eu já estou interferindo numa lei energética. E isso vai me trazer um grande problema, né? Porque provavelmente eu vou bater de cara com a chefia, eu vou já ter conflitos com as pessoas que estão antes de mim, porque energeticamente a postura que eu já venho como salvador da pátria, né? Ou um arrogante, porque eu tenho o perfil suficiente, eu tenho todas as características do perfil, eu já tenho toda uma experiência. Então, a humildade ao chegar, não é a humildade de se sentir pequeno, mas de se colocar realmente no seu lugar de aprendiz. Dessa postura, né? Exatamente, é na postura. E na postura e na energia, porque mesmo que você diga que você está entrando dessa forma, mas se o seu inconsciente ou o seu consciente emite essa energia, né? Como eu disse, nós somos um campo vibracional e naturalmente as pessoas que estão à volta vão sentir isso e vão bater de frente com você. Então a gente sempre traz esse olhar sistêmico, entre com a humildade verdadeira de aprendizado. Por mais conhecimento potencial que você tenha, você entra com essa energia de pequeno, tá? Eu sou pequeno diante desse sistema e eu vim agregar, né? Aí entra a lei do equilíbrio, né? Entre dar e receber. Então eu preciso dar o quanto eles estão disponíveis a receber, né? Porque senão também eu vou esbarrar em outra lei sistêmica e eu também terei conflitos. Mesmo tendo conhecimento ou não, mesmo praticando isso ou não. A visão sistêmica, ela atua nas dinâmicas de relacionamento. Ela atua na humanidade, ela atua no universo, mesmo a gente tendo conhecimento ou não, né? Porque são campos de energia, campos de vibração. Então, quando a gente está buscando uma recolocação no mercado, o primeiro passo para te abrir as portas é essa humildade de se colocar pequeno diante das vagas, né? Exatamente. A gente sente essa energia. Por mais que você não fale, as pessoas à sua volta vão sentir essa energia. Então, essa parte de recolocação, né, Neuza, que você aí é especialista em trabalhar, pegar profissionais do mercado e trazer, né, a oportunidade até ele, tem uma especificação isso, né? Isso se chama recolocação. A outplacement, né, que é um termo, né, mais comum aí no mercado, e é um processo de recolocação, né, que envolve um autoconhecimento, revisão de currículo, tem todo um processo, né, um acolhimento, feita uma orientação direcionada com relação ao perfil da vaga e o perfil do profissional, são entrevistas, a gente faz entrevista por competência, então é um trabalho bem elaborado e bem estruturado de apoio e suporte ao candidato. Isso acontece não só para quem está buscando uma recolocação, mas para quem já ainda está trabalhando e está em situação desconfortável no trabalho. Então, ele precisa entender o que está causando esse desconforto. Ele precisa realmente sair de onde ele está? Ou seria uma orientação para ele se posicionar e ele entender sistemicamente o que está acontecendo no trabalho dele? Porque algo ele precisa aprender diante daquilo. Às vezes o tempo realmente venceu, o ciclo dele naquele momento venceu, mas ele precisa entender tudo aquilo, ressignificar e reescrever tudo aquilo, para que ele saia, se for o caso, e deixe as portas abertas. Então, que o desligamento, se for o caso, seja da melhor forma possível. É importante que você, Neuza, conheça o seu trabalho, né? Você, como uma psicóloga, aplica muitas técnicas, muitas ferramentas aí
para quem está buscando, de repente, estar já empregado, mas não está satisfeito, ou não está se sentindo pertencendo mais, ou não está se sentindo em paz, né? Diante dessa Sim. troca de dar e receber, né? O Isso. funcionário, ele precisa ter essa energia de troca, né? Ele dá o trabalho, o tempo dele, o conhecimento em troca de um pagamento. Sim. Né? É uma Sim. troca que precisa estar em equilíbrio. Sim. E muitas vezes, muitos profissionais aí podem não estar se sentindo reconhecidos financeiramente, né? Sim. Podem estar que não estão ganhando a altura do que está entregando. E será que está entregando aquilo que ele está se colocando realmente? E muitas vezes não é nem a situação financeira ou de benefícios, muitas vezes é o próprio clima da organização. Então existem muitos conflitos, divergências, aí parece que ele não se sente pertencendo mais. E isso gera até um desconforto terrível, às vezes chegam até nós pessoas com depressão por conta do clima da organização. Então ele precisa entender o que está acontecendo com ele, porque a atitude vai depender dele, independente de qual atitude a organização tenha, né? A atitude vai ser dele. É interessante que o seu trabalho, né, ele engloba tudo isso, ele engloba tanto as pessoas que estão buscando recolocação, que de repente estão aí desempregadas, né, buscando uma oportunidade no mercado. Depois nós vamos falar sobre a indústria 4.0, né? Hoje a gente fala aí de 12 milhões de desempregados, mas muitas pessoas precisam entender que elas precisam se reciclar, porque a oportunidade não haverá mais para todos, né? O mercado está sendo enxugado, somente os melhores terão oportunidades. Sim. E a gente vai falar isso no próximo bloco, né? A gente vai estar entrando no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando da indústria 4.0 e como você se atualizar aí para ter também energeticamente estar atraindo o seu emprego ideal. E a gente volta já já. Ok.